Como construir uma empresa que funciona sem você? Esse é um tema que, para mim, é de extrema relevância na vida do empresário. Primeiro, pela principal razão que esse tema faz parte hoje da nossa vida. Muitos de nós, empresários, muitos de vocês que estão me assistindo aqui hoje, cresceram com a frase: o porco engorda aos olhos do dono. E aí você acha que a empresa só consegue andar se você estiver presente. E hoje a minha empresa anda sem a necessidade da minha presença, ainda que eu tenha uma visão de fora de tudo que está acontecendo. Então sim, o porco engorda aos olhos do dono, mas o dono não precisa estar presente para isso acontecer. Ele pode acompanhar isso à distância muitas vezes, desde que ele tenha uma equipe alinhada com os princípios, alinhada com os valores da empresa. Então, toda vez que você se perguntar, eu tenho confiado nas pessoas para delegar corretamente para que elas possam fazer aquilo que eu não sou tão bom para fazer? E eu vejo muitos empresários hoje apegados a coisas que eles acham que só eles podem fazer. Então é importante você fazer um mapeamento de todas as suas tarefas diárias e entender quais são as tarefas hoje que alguém poderia fazer, ainda que fosse treinado para isso. Então, o primeiro passo é você entender que sim, uma empresa precisa do olhar do dono, principalmente da visão estratégica, mas o dono não precisa estar na operação, não precisa estar dentro do escritório para isso. Eu lembro de um restaurante que eu costumava frequentar que toda vez que um cliente pedia a conta, o garçom ele tinha que pegar o ticket, levar para o dono conferia, ver se a conta estava certa, dava um visto, devolvia essa conta para o garçom trazer de volta na mesa. Você consegue imaginar essa empresa andando com o dono doente? Essa empresa andando com o dono de férias? Não, porque gera uma dependência na equipe, gera uma dependência nas pessoas, que eles vão achar sempre: caramba, será que eu não tenho competência para fazer os pedidos corretos nessa mesa? O dono precisa conferir e, na ausência do dono, todos os funcionários vão ficar perdidos. Tamanho grau de centralização desse empresário. Então deixa eu perguntar, o quanto de 0 a 10 hoje você tem confiado nas pessoas que trabalham com você e o quanto você tem delegado para elas tarefas que hoje estão ocupando o seu tempo, te deixando mais ocupado do que produtivo. E eu entro diretamente no motivo dessa falta de liberdade, o motivo dessa centralização é a falta de tempo, mas é a mesma coisa. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, você não tem tempo porque não confia nas pessoas, ou porque você não confia nas pessoas é que você não tem tempo? Então, deixa eu perguntar, está clara a definição de todos os papéis que os seus colaboradores precisam ter dentro da sua empresa? Certa vez, um empresário me chamou dizendo que a equipe não estava correspondendo aos seus pedidos. E aí eu perguntei para ele: quais são esses pedidos? Eu falo com todos eles e eles não fazem. Tá bom, mas onde está escrito o que eles precisam fazer? Igor, não tá, mas ninguém é criança aqui. Olha a resposta dele. Ninguém é criança aqui. Então, o empresário faz uma anotação muito importante. O óbvio não é óbvio. Ou o óbvio só é óbvio para mim. Então tem que estar escrito, tem que estar documentado e as pessoas precisam ter com muita clareza qual é a expectativa que você deposita nelas. E de tempos em tempos, você tem que fazer um realinhamento dessas expectativas para as pessoas que trabalham com você entenderem se elas estão atingindo as expectativas ou não. Não existiu nenhum feedback antes para a pessoa entender que ela não estava atingindo a expectativa porque nem ela sabia quais eram as expectativas, tá certo? Então, a falta de tempo normalmente acontece porque o empresário é centralizador, porque ele acha que a mão de obra é ruim, porque ele acha que ninguém faz tão bem quanto ele, porque ele fica caçando pelo em ovo em tudo que a equipe faz. E aí, quando as pessoas não confiam,
quando as pessoas não têm autonomia, quando as pessoas não podem decidir, isso que vai acontecer na tua vida. E você não vai ter tempo para nada e você vai absorver essa frase que possivelmente seu pai, outro empresário tenha falado para você. O porco só engorda aos olhos do dono. Então, se você é um empresário que para saber o que está acontecendo dentro da sua empresa precisa olhar nas câmeras, é muito provável que você esteja sem tempo hoje, porque você não está confiando nas pessoas que trabalham para você. E é importante, inclusive, você dar uma olhada se não tem alguma coisa que aconteceu na sua vida pessoal lá atrás que te deixou desconfiado dessa forma, porque isso está impedindo o crescimento da sua empresa. E todo empresário que cresce com a empresa ao redor dele, ele vai perder alguma coisa. Ou ele vai perder a família, ou ele vai perder a empresa, ou ele vai perder as pessoas, ou ele vai perder a saúde. Isso é fato, se já não está acontecendo com alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu tive uma das situações mais inusitadas na minha trajetória profissional, mais inusitadas mesmo. Teve uma vez uma cliente entrou em contato comigo e falou assim: Igor, eu preciso da sua ajuda, porque nesse momento, por tudo que tem acontecido na empresa, eu não estou conseguindo nem ter relações com o meu marido. Eu falei: Jesus amado, o que veio parar aqui na minha vida? Mas como a gente se dedica a ajudar os empresários, a gente adquire essa confiança, a gente conquista essa confiança, vem de tudo que vocês podem imaginar. E aí você entende, né, meu amigo empresário, a importância da delegação de tarefas e por que estava acontecendo isso na vida desse casal. Por que chegava na mesa do jantar à noite, era um clima pesadíssimo que levava inclusive para o quarto depois esse clima, porque a empresa consumia tanto aquele empresário que ele não tinha mais energia, não tinha mais vontade para fazer nada. E é isso que acontece na vida de um empresário que fez a empresa crescer ao redor dele. Em uma hora que pode estar acontecendo agora na sua vida, você vai perceber que aquela falta de tempo são por coisas que você mesmo fez acontecerem ao seu redor. Tudo tem que estar aos seus olhos. Você tem que saber de tudo que está acontecendo. Lembro de uma vez ter visto uma estatística, eu acho que era do Sebrae, que o empresário sabe de 4% das coisas que estão acontecendo dentro da empresa. Então imagina se você quiser saber cada vírgula que está acontecendo, o que vai acontecer com a sua saúde emocional. Conheço muitos empresários que estão extremamente depressivos. Por quê? Porque a empresa só cresceu ao redor dele, tudo depende dele. Para o funcionário ir ao banheiro, muitas vezes, tem que perguntar para ele se pode. Então, se é esse o caminho que você está indo, toma cuidado, que alguma coisa você vai perder. Lembrando que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, se você for ao médico hoje, o médico der um diagnóstico de câncer para você e falar que se você não parar de fumar, imediatamente você tem mais 3 meses de vida, você vai parar de fumar imediatamente, vai fazer atividade física que não tinha tempo antes para fazer. Então, não tem falta de tempo, tem falta de prioridade. Dá uma olhada se você está tratando a palavra prioridade com um S no final, porque não adianta nada ter 50 prioridades também que vão te deixar com falta de tempo. Anota esse insight: prioridade não tem S, você tem que ter uma prioridade por vez, porque toda vez que você junta 50 prioridades, você acaba não fazendo nenhuma delas e isso vai te deixar sem tempo. Então, defina as prioridades ou a prioridade principal da sua vida nesse momento. As prioridades que vão ser feitas, realizadas, que vão ser resolvidas ao longo de uma jornada de tempo. Você pode sim colocar tudo que você precisa fazer, mas qual que é o grau de prioridade? 1, urgente, 2, importante, 3, necessário. Nessa linha, foca primeiro no urgente, resolve, porque se você não focar no urgente, o importante vai virar urgente e o necessário também vai nessa linha. Então tenha um tempo dividido para essas 3 atividades, para você fazer o que é importante, o que é urgente e o que é necessário. Senão na sua vida tudo vai virar urgente e você vai ter que viver apagando incêndios como um empresário bombeiro. Um passo extremamente importante para a conquista gradativa dessa liberdade empresarial incondicional é a delegação inteligente.
Certa vez eu visitei uma escola e essa escola estava com alguns problemas financeiros. Uma empresa familiar, sentou o pai, sentou a mãe, sentou os 2 filhos e aí nós começamos uma conversa. E aí eu perguntei para o filho, né, que cuidava do departamento financeiro, se hoje você pudesse escolher um lugar para você estar aqui dentro da empresa, seria o financeiro? Não, não seria o financeiro. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Poxa vida, não é a minha praia o financeiro. E aí eu perguntei para o outro filho, que cuidava de gente, que cuidava de pessoas, se você pudesse escolher um lugar para você estar aqui dentro da empresa, qual lugar seria? E aí o filho falou assim, poxa, eu acho que eu me daria bem no financeiro, porque eu estou terminando a minha faculdade, acho que era de contabilidade, se não me engano. Eu falei, Jesus amado, eu não acredito no que eu estou vendo aqui. O filho que estuda finanças está cuidando de gente e a pessoa que cuida de gente, que gosta de gente, estudou sobre gente, está cuidando do financeiro. E naquela hora, um irmão olhou para o outro e falou assim, ó, tá vendo? A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, às vezes, o resultado do tempo que você não tem na sua empresa está na delegação ineficiente. Você escolher uma pessoa certa para o lugar errado. Então, 2 ferramentas importantíssimas para você fazer imediatamente um mapeamento das habilidades que as pessoas têm dentro da sua empresa. Primeira é o teste DISC. O teste DISC vai te dar quem é o perfil mais dominante, quem é o perfil mais influente, o perfil mais estável e o perfil mais conforme. Estuda sobre o DISC, porque eu já vi pessoas maravilhosas com um DISC poderosíssimo para o setor de vendas. A pessoa está onde? No departamento financeiro. Faça também com a sua equipe, você inclusive, meu amigo empresário, o teste do Eneagrama, tá? Faça o teste do Eneagrama e você vai descobrir o seu Eneatipo no Eneagrama. Então a delegação ineficiente é uma das causas da sua falta de tempo. Então faça um mapeamento e primeiro descubra se todas as peças desse tabuleiro estão nas posições corretas. Um próximo passo para essa liberdade empresarial incondicional que você tanto busca é você olhar para os processos, para a sustentabilidade do seu negócio. Igor, traduza isso para um leigo. Vamos lá, vá até o McDonald's e veja o que acontece desde o momento que você faz o pedido até a entrega do seu lanche. Isso é um processo. Aquela reclamação que um cliente trouxe para a sua empresa, qual é o fluxo que vai fazer com que ela seja resolvida? Por onde essa reclamação passa? Quem recebe essa reclamação? Quem dá a tratativa inicial? Quem informa a conclusão para o cliente? Outro dia eu comprei um equipamento de ar-condicionado. Eu comprei esse equipamento no dia 2 e ele tinha 9 dias úteis para ser entregue. E aí, no 8º dia, eu não recebi nenhuma mensagem sobre a entrega, eu entrei em contato com a empresa. Olha, eu estou olhando aqui, não recebi nenhuma mensagem sobre a entrega. Tá tudo certo com o meu pedido? Senhor, passa as suas informações. E aí eu passei as informações, olha, não estamos localizando nada. Eu falei, mas como? Está debitado no meu cartão. Olha, não encontramos, a gente pede 2 dias úteis para o senhor para resolvermos isso e descobrirmos o que aconteceu com o seu pedido. E aí, 2 dias úteis depois, vem a informação. Olha, o seu pedido extraviou, o seu pedido sumiu. E agora, o equipamento de ar-condicionado que o senhor pediu não tem mais no nosso estoque. Então, nós vamos fazer um estorno no seu cartão e daqui 7 dias úteis, nós vamos entrar em contato com o senhor em até 7 dias úteis para informar que deu tudo certo e te entregar uma carta de cancelamento. Então, olha só, embora a empresa tenha apresentado um processo para a solução disso, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que deu origem à minha total insatisfação, à minha total reclamação. Não recomendo, pelo contrário, né? Quando a gente gosta, a gente fala bem para 2 pessoas. Quando a gente não gosta, a gente fala mal para 10, não é isso? Então, essa empresa, embora tenha mostrado um fluxo do que iria acontecer, alguma coisa se perdeu. Então, eu oriento, né, meu querido empresário, para você olhar nos processos da sua empresa e como eles estão desenhados. O que acontece desde o momento que o cliente entrou em contato com a sua empresa pelo WhatsApp pela primeira vez, tentando um orçamento,
pedindo um orçamento, tirando uma dúvida sobre um determinado produto, um determinado serviço. O que acontece nessa sequência? Processo é isso. E onde está o erro da maior parte das empresas? Isso está na cabeça das pessoas que dão aquelas instruções de como as coisas devem ser feitas. Então não adianta estar na sua cabeça, meu amigo. Tem que estar desenhado. Inclusive, se você tem um software que você está contratando uma nova pessoa do financeiro para cuidar, vai ter que ter fotinho da primeira página, fotinho de onde ela tem que clicar para acessar o fluxo de caixa, uma fotinho de onde a pessoa entra para imputar uma cobrança, imputaram contas a pagar, contas a receber, onde ela extrai um relatório dentro do software do banco. Sim, tem que estar desenhadinho, tem que ter um manual para as coisas conseguirem funcionar na sua ausência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes por dia você é demandado, você é procurado dentro da sua empresa para responder alguma coisa que você já falou 550 vezes? É porque você falou 550 vezes e isso não estava documentado, não estava mapeado. Então pega as principais atividades da sua empresa e coloca no papel. O que acontece desde o clique inicial até a conclusão de tudo isso. E se necessário, desenhe, porque o óbvio não é óbvio, às vezes só é óbvio para você. Um outro passo importante para a sua liberdade empresarial incondicional é a construção de uma equipe de alta performance. E por que construção? Porque você tem duas opções quando você compra uma casa, quando você quer se mudar de casa. Ou você compra uma casa nova, ou você constrói uma casa nova. Você pode até alugar uma casa nova, mas vamos trabalhar com a hipótese de que você quer uma casa para você. Você constrói ou você compra uma casa nova, tudo bem? Qual que é a diferença de construir uma casa e você comprar uma casa nova? A casa que você comprar, ela foi construída por outra pessoa e possivelmente não tenha tudo que você sonhou para uma casa. É possível que você encontre uma casa muito semelhante a tudo que você sonhou, mas se você construir essa casa, você tem certeza absoluta que ela vai ter tudo que você sonhou. Então, por que a construção de uma equipe de alta performance? Porque uma equipe de alta performance, ela se constrói. Você não traz uma equipe de alta performance da concorrência porque vai vir com os vícios da concorrência. Você traz pessoas maravilhosas e você constrói essa equipe de alta performance dentro da sua empresa. O que envolve a construção de uma equipe de alta performance? O que tem pessoas de alta performance? Comprometimento, atitude e consonância com os valores da empresa. Toda empresa hoje que eu vejo que está tendo dificuldade com colaboradores, processos trabalhistas frequentes, eu pergunto para o dono, me dá a sua missão, visão e valores. Parece um negócio tão óbvio que muita empresa tem, só que pegou na internet. Quero o exemplo de missão, visão e valores. Aí pegou a mesma missão, visão e valores do Google e colocou na empresa. Tem algum fundamento? Isso não. E o que isso importa? Balela isso, Igor? Não. Isso é alinhamento e pertencimento. Quando a pessoa sabe qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa e principalmente quais são os valores da empresa, ela já entra num ambiente que fez sentido para ela. Olha só. Ela entra em um ambiente que fez sentido para ela. Então hoje eu trago o código de cultura no meio do processo seletivo e falo para as pessoas, é assim que as coisas funcionam aqui. É assim que você vai tomar um cartão vermelho se você estiver aqui dentro e suas atitudes forem incondizentes com esse código de cultura. São essas as coisas que nós esperamos de você aqui. Nós esperamos aprendizagem contínua, receptividade a feedback, liberdade com responsabilidade, resultado, e é isso. Você está disposto a fazer parte desse time? Você está disposto a receber feedbacks e entender que isso é uma ferramenta de evolução pessoal que vai identificar pontos cegos que até hoje pode ser que você não tenha tido acesso ou que você não saiba que eles existem? E aí a pessoa já sabe o ambiente que ela está entrando. Tudo bem? Se você tem valores muito claros e ética é um dos valores, você já vai filtrar no processo seletivo um picareta que ética não faz parte dos processos da vida pessoal dele. Não faz parte
dos princípios dele, tá certo? Então, se você tem um centro automotivo hoje e lá tem ética dentro dos seus valores, aquela pessoa que veio da concorrência e que na concorrência ela empurrava peças que o cliente nem precisava, mas para ajudar a empresa a atingir o faturamento, aquele profissional, quando vê que você tem isso dentro dos valores da empresa, ele vai se afastar, ele não vai nem aceitar o processo. E olha só que engraçado, né? Quando eu estou no meio de um processo seletivo, eu pergunto, né, para o candidato assim, ó, quais são seus valores pessoais e quais você não abre mão nem que te paguem. E aí eu vejo se a pessoa tem valores pessoais. E aí quando a pessoa me responde assim, sem aquela profundidade, sem pensar direito, quando eu percebo que a pessoa não entendeu bem aquela pergunta, porque valores não fazem parte do dia a dia dela, olha que engraçado, no dia seguinte ela manda uma mensagem assim, olha, eu estava participando de outro processo seletivo e me chamaram e, pô, tinha algumas condições melhores do que a que vocês estão me propondo, então eu optei e eu aceitei o outro processo. Muitas vezes é mentira, balela. Por quê? Porque ela não tem valores condizentes com os valores da sua empresa, então nem entrar na sua empresa ela vai entrar. Construir uma empresa de alta performance é isso, é você ter as pessoas certas no lugar certo, é você todos os dias dar feedbacks para as pessoas das coisas que elas estão indo bem e das coisas que elas poderiam melhorar. O feedback, ele passa por alguns Cs, legal? Então, qual é o C? Um primeiro C, aquilo que você deve continuar fazendo que você está fazendo bem. O outro C, aquilo que você deveria começar a fazer. Aquilo que eu estou precisando que você faça e que na nossa conversa inicial foi solicitado, está no seu manual interno de procedimentos, está no seu MIP da função de assistente financeiro fazer isso aqui e você não está fazendo. Então, eu preciso que você comece a fazer. Então, continuar fazendo, começar a fazer e cessar aquilo que você precisa parar de fazer. Ó, isso aqui desse jeito não está dando certo, então vamos parar por aqui, vamos parar de fazer dessa forma e começar a fazer de outra. Então, guardou a importância do feedback e o CCC do feedback? Toda vez que as pessoas sabem o que está sendo esperado delas, toda vez que as pessoas sabem o que você gostaria que elas fizessem, fica mais claro. Eu estou aqui gravando esse vídeo e o Roberto, nosso editor aqui, nosso produtor, ele está aqui perto de mim. Todo dia eu encho o saco dele, Roberto, vamos alinhar a nossa expectativa aqui, ó. Eu estou feliz com isso aqui, não estou feliz com isso aqui. Né? Por quê? Porque é uma relação profissional, é uma relação que você tem com seus colaboradores, com parceiros estratégicos e muitas vezes essa relação fica turva, essa relação não dá os resultados que ela poderia dar porque não existe transparência. Eu não sei o que o Roberto espera de mim e o Roberto não sabe o que eu espero dele. E aí, por isso, por essa razão, muitas empresas recebem um e-mail bem legal assim, ó, rescisão de contrato. Por quê? Porque não houve esse alinhamento constante de expectativas. Então, uma equipe de alta performance nem sempre são só os colaboradores que trabalham com você, porque o seu ecossistema, todas as pessoas que contribuem para o resultado da sua empresa, como o Roberto que está aqui, por exemplo, nesse momento, gravando, está nos bastidores aqui gravando comigo esse vídeo, é assim que as coisas devem funcionar para uma relação contínua e duradoura. As pessoas precisam saber o que você está pensando delas. E no ambiente de trabalho, mais do que nunca. Já vi pessoas maravilhosas sendo desligadas. Por quê? Porque o dono da empresa não explorou o potencial que ela tinha, explicando para ela o que ela precisaria começar, o que ela precisaria continuar fazendo e o que ela precisaria cessar, parar de fazer. Vou dar uma dica de bônus para vocês de um livro, um dos livros mais poderosos que existem sobre o tema feedback. Esse livro chama-se Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Essa leitura eu garanto que já vai mudar o jogo na sua empresa, caso você tenha entendido a importância dessa análise constante de pontos cegos que a gente nem sabe que existe. Falando ainda em planejamento estratégico, como está a sua visão de futuro para o seu negócio? Então vamos lá. Vim do mercado financeiro e lá era poderosíssimo isso. Por isso que os bancos ganham tanto dinheiro. Anualmente, além do orçamento do próximo ano, existe um planejamento do banco para os próximos 5, para os próximos 10 anos.
E toda vez que eu vou perguntar para algum empresário como está o planejamento estratégico dele para os próximos 12 meses, raramente tem empresário que sabe onde quer chegar nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses, nos próximos 5 anos. A resposta é sempre a mesma. Cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida. Veio o Covid e mudou todo o planejamento que eu tinha. Então, não adianta fazer planejamento estratégico. A gente tem que viver cada dia como se fosse o último. Muitos empresários pensam assim, por incrível que pareça. Então, eu vou te fazer um convite a sentar e olhar para a sua empresa para os próximos 5 anos. Sabe por quê? Porque, de repente, você vai perceber que se acontecer tudo o que tem para acontecer na sua empresa nos próximos 3 anos, você não vai conseguir estar no mesmo lugar que você está instalado hoje. Olha só que louco isso. Você vai olhar que daqui 3 anos a quantidade de pessoas que estarão contigo. Isso, muitas vezes, respeitando um crescimento padrão que você vem enxergando nos últimos 5 anos. Então vamos pensar que a sua empresa saiu nos últimos 5 anos de 50 mil de faturamento para 250 mil, beleza? Então ela foi crescendo 50 mil reais de faturamento por ano, por exemplo, cresceu em 5 anos. Então olha só, se isso continuar acontecendo com a sua empresa, quantos funcionários você vai ter daqui 5 anos? As instalações atuais comportam esse crescimento? E aí o que vai acontecer? Muitos empresários vão falar assim, poxa vida, mas não comportam, mas eu preciso ver isso agora? Sim, você precisa ver isso agora. Sabe por quê? Porque se você entendeu que daqui 3 anos a instalação atual da sua empresa não vai comportar o crescimento que a sua empresa vai ter, você consegue começar a planejar, fazendo uma reserva de caixa a partir de hoje para mudança para um imóvel maior. Quantas empresas hoje eu não vejo que precisam mudar de instalação física mesmo do dia para a noite, porque fechou um contrato grande e não tinha se preparado para aquela mudança. Então eu já sei que nos próximos 5 anos, pelo crescimento que a nossa empresa vai ter, as salas, que nós temos hoje para nossa atividade não vão ser suficientes. Então, sim, eu já estou começando a pensar no que vai acontecer na minha empresa pelos próximos 5 anos para começar esse planejamento. Inclusive, planejamento de contratação das pessoas que estarão comigo quando a empresa tiver esse crescimento, ou melhor, das empresas que farão parte de tudo que vai acontecer para que a empresa tenha esse crescimento que eu desenhei e que está no papel para acontecer pelos próximos 5 anos. Então deixa eu perguntar, meu amigo empresário, você sabe o que vai acontecer daqui 30 dias, daqui 6 meses, daqui 12? Então faça essa projeção em 3 cenários. O cenário pessimista, o cenário realista e o cenário otimista. Você vai começar a se antecipar para que tragédias não aconteçam. Você vai começar a se antecipar para que não tenha que tomar decisões do dia para a noite e não se planejou para isso. Você vai se planejar para fazer contratações com um processo seletivo mais rigoroso, mais demorado, mais lento, vamos pensar assim, porque você está se cercando de todas as alternativas possíveis para trazer as pessoas corretas. Um dos grandes erros que as empresas cometem e que fazem com que o dono não tenha a liberdade empresarial que ele tanto busca é contratação rápida. Contratação no momento que a empresa mais está precisando, que aí contrata no desespero e aquela pessoa não está alinhada de verdade com o futuro da sua empresa. Hoje, se você fosse escolher pessoas para viajar com você, as pessoas que você mais gosta para uma viagem, você colocaria qualquer um dentro desse avião? Possivelmente não. E por que na sua empresa, para essa viagem que você vai ter, você não dá a devida atenção para isso e acaba muitas vezes colocando qualquer um para essa viagem com você? E aí vai atrasar a sua viagem, que em algum momento você vai ter que parar aquele avião, parar aquele busão para essas pessoas descerem. Por quê? Porque você pegou essas pessoas no primeiro ponto que você viu, porque precisava preencher uma vaga para uma emergência que a empresa teve. Então, contrate antecipadamente, antes de precisar, e crie o planejamento que você precisa. Lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro e eu precisava vender consórcio, qual era a pergunta que eu fazia para os empresários? Meu amigo,
Você tem pretensão de trocar os carros da frota nos próximos 5 anos? Nossa, lógico que eu tenho. Nos próximos 5 anos a gente pretende. Pô, então, o que você acha de começar hoje esse planejamento? Porque no meio do caminho você pode ser sorteado, você pode dar um lance e você vai pagar taxas muito menores do que se você precisar de um carro para amanhã e você ter que fazer um financiamento porque está sem o recurso para comprar. Então, faz sentido para você o consórcio, eu entendo que faz. E para você, meu amigo empresário, faz? E aí eu vendia muito consórcio, por quê? Porque eu atacava na dor correta, que é a dificuldade de planejamento que uma empresa tem para médio e longo prazo. Nesse processo, nesse planejamento, nessa previsão de futuro, nessa projeção de futuro, tem 2 ferramentas importantíssimas que toda empresa precisa ter. Os OKRs, OKRs e os KPIs, KPIs, legal? Em tradução, deixando mais fácil essa linguagem para você, os OKRs, os objetivos-chave para resultados da sua empresa, e os KPIs, os indicadores-chave de performance. Então, qual é o objetivo-chave para a sua empresa? Crescimento de faturamento, crescimento de lucratividade nos próximos 5 anos em 100%. Quero crescer nos próximos 5 anos pelo menos 20% a cada ano. Isso é um objetivo-chave de resultado. E os KPIs são os indicadores que mostram que você está no caminho certo, como, por exemplo, quantidade de contratos fechados no mês, ticket médio, LTV do cliente, tempo de vida que o cliente está ficando contigo. E é isso, né? Você tem que ter esses objetivos claros. Quais são os objetivos? Chegar a 500 clientes, aumentar o faturamento, alcançar um faturamento, ter 50 colaboradores e por aí vai. E aí você vai medindo através dos indicadores-chave de performance. Quantos contratos foram fechados, quantos leads foram gerados, quantas conversões foram feitas e quanto você ainda precisa trazer de novas prospecções para conseguir atingir aquele número. Então isso faz parte da tua projeção de futuro. Fala aí pro Google, pro ChatGPT. Vamos fazer uma aula, eu, Roberto, só depois sobre OKRs e KPIs para que os empresários entendam a importância de traçar essa rota, traçar esse GPS para o futuro, porque essa viagem eu garanto que quando você sabe a estrada que você vai percorrer, você sabe as cidades que você pode parar para fazer o abastecimento, você sabe qual que é o momento que você vai fazer uma pausa para descanso e qual vai ser o restaurante que vai te atender, eu tenho certeza que essa viagem vai ser muito mais segura e muito mais tranquila. Então, fazendo um resumo da nossa aula de hoje, da nossa mentoria de hoje, você entendeu? Para você ter mais tempo, meu amigo empresário, para você sair da operação, você precisa delegar. Lembrou da delegação inteligente? Você precisa criar processos, coloca no papel. Vai dar trabalho, tá? Não estou dizendo que nada do que eu estou falando aqui foi fácil. Nada é fácil. Mas eu te garanto que você não vai se arrepender e você vai agradecer desse vídeo. Vai agradecer. E eu quero que você deixe aqui pergunta, deixe comentário, para eu entender se esse conteúdo chegou de forma relevante aí para você, em um momento relevante de mudança na sua empresa. Então, criar processos, delegar e você dar feedbacks, falamos bastante sobre isso, você capacitar o seu time, você cuidar da sua agenda como se ela fosse o item mais importante da sua vida. Ter momentos lá, inclusive, na sua agenda para treinamento da sua equipe. Então, você entendeu que esses são os principais pilares, caso você queira de verdade que a sua empresa ande sem a sua presença. Não tem problema você ficar com aquela mensagem que seu pai te deixou, que aquele empresário amigo te deixou, que o porco engorda os olhos do dono. Sim, mas esses olhos podem estar lá na praia, nesse exato momento, e você pode ter uma gestão à distância, muitas vezes, da sua empresa, porque você tem pessoas competentes, pessoas que você confia, pessoas que sabem o que precisa ser feito, pessoas que entendem o que precisa ser feito, pessoas que sabem onde elas estão e o que de fato você espera delas, porque são pessoas boas, competentes, alinhadas à cultura da sua empresa, alinhadas aos valores da sua empresa,
que vão fazer você ter mais tempo para gerar um conteúdo como esse que eu estou gerando aqui, que não seria possível fazer essa pausa que eu faço quinzenalmente para passar quase que um meio período, quase que um dia de gravação para trazer esse conteúdo para vocês. Como que eu conseguiria fazer isso se eu tivesse 100% ali na operação? Seria impossível. Então já me segue. Se você entendeu que um mentor pode te ajudar, já aplica para a mentoria. Tem um link aqui em algum lugar que vai te levar para o nosso processo de aplicação. Você passa por um processo seletivo e eu quero te ajudar aí para um próximo nível no seu negócio. E eu tenho certeza absoluta que a próxima mensagem que você vai mandar para mim é uma foto de você de férias com a sua família. É uma foto de você buscando o seu filho na escola. É uma foto de você não perdendo uma apresentação de escola. É uma foto de você curtindo tudo aquilo que o dinheiro não compra. É por isso que eu faço o que eu faço, é por isso que eu dedico esse tempo aqui para ajudar empresários a serem mais livres. Porque você merece. A sua empresa, ela só serve para uma coisa: fazer CPFs felizes. E o CPF que tem que estar mais feliz é o seu. Para você continuar com essa garra, com todas as adversidades que nós enfrentamos como empresários, você tem que continuar com essa garra. E antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque se você ficou até aqui, é porque você gostou do conteúdo e vem muita coisa boa por aí. E deixa um comentário para saber se foi relevante para você esse conteúdo e se ele chegou no momento que você está buscando a sua liberdade empresarial.